Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula da nossa disciplina de Química Geral 1. Hoje nós vamos dar continuidade à discussão, das propriedades periódicas. Na aula anterior nós discutimos um pouco sobre o tamanho dos átomos e o tamanho dos íons. Eu gostaria de relembrar, um princípio que nós discutimos na última aula que ele vai ser essencial, como eu já tinha dito lá, para entender não só o tamanho dos átomos e íons, mas para poder entender também todas as demais propriedades periódicas, que é o que nós chamamos de carga nuclear efetiva. E aí vamos lembrar que essa carga nuclear efetiva, como a gente tinha dito lá, lá atrás, como se fosse a força resultante, que atuava sobre um determinado elétron, considerando a carga nuclear e o efeito de blindagem. Tem uma figura aqui que às vezes ajuda a gente a entender isso um pouco melhor, Então, analisando, por exemplo, essa figura, desse átomo que está aqui na tela, deixa eu só um minuto. Deixa eu só colocar aqui a caneta. Então, analisando essa figura, que está aqui na tela, pequeno problema técnico com a lousa, mas enfim, então pegando essa figura, tá? Então, quando a gente analisa um determinado elétron, tá? Vamos pegar esse elétron aqui como referência, Esse elétron ele sente uma atração, Ele tem uma força de atração aqui em relação ao núcleo, Porque o núcleo tem uma carga positiva e ele tem uma carga negativa, tá? Então essa força de atração resultante, lógico, é um produto entre as duas cargas, Mas vamos considerar apenas aqui a carga nuclear, tá? Então é resultante dessa carga nuclear, tá? Então imagine que a carga nuclear efetiva sentida por esse elétron vai ser igual então, a carga nuclear, que tem a ver com a quantidade de prótons que eu tenho no núcleo, menos os efeitos de blindagem ou as repulsões, que os demais elétrons vão gerar nesse elétron aqui. Então esses elétrons das camadas internas, também vão repelir esse elétron para se afastar do núcleo, assim como os elétrons numa mesma camada também vão repelir esse elétron aqui. Essa repulsão vai ser o que nós chamamos de efeito de blindagem. Então repare que a carga nuclear sentida pelos meus elétrons, a não ser que ele seja o único elétron do meu átomo, no caso do hidrogênio, mas todos os demais elétrons, todos os demais elementos químicos, a carga nuclear sentida no meu elétron não é necessariamente proporcional somente à carga de prótons que eu tenho aqui no núcleo, não é proporcional apenas às cargas positivas que eu tenho no núcleo, mas também tem que considerar os demais elétrons, o fator repulsivo dos demais elétrons, tá? E aí nós chegamos a discutir um pouquinho também sobre essa propriedade periódica, E aí então já entrando no conteúdo dessa aula. Então hoje nós vamos discutir um pouco sobre o que nós chamamos de energia de ionização, tá? Se a gente lembrar lá das discussões envolvendo átomos de hidrogênio, nós vimos que é possível, por exemplo, eu pegar um determinado átomo, um elétron, fornecer energia para esse elétron e fazer esse elétron, transitar, sofrer uma excitação para uma camada mais externa, mais energética, Então eu consigo fornecer energia para esse elétron, fazendo que ele sofra uma excitação eletrônica, passando a ocupar um nível energético maior, por isso que a gente chama de um estado excitado, É o estado fundamental dele, então isso fica no estado excitado. Inclusive quando ele volta, para sua camada de origem, ele vai liberar uma energia que gera lá uma linha, no nosso espectro de emissão do hidrogênio, por exemplo, quando a gente estava analisando lá o espectro de hidrogênio. No caso aqui, ele geraria uma linha nesse espectro desse elemento químico aqui. No entanto, se eu fornecer energia suficiente para esse meu elétron, eu consigo fazer com que ele se ejete, que ele saia do meu átomo, tá? Então aqui na figura, eu tenho aqui como se fosse um fóton, que vai estar vindo e colidindo com esse meu elétron externo aqui. Lógico, esse fóton tem que ter um comprimento de onda, e uma energia associada a esse comprimento de onda, tem que ter uma energia suficiente para promover essa ejeção do meu elétron, Então eu tenho uma ejeção do meu elétron aqui, um elétron ejetado, e aqui um fóton espalhado, Ou seja, porque, lógico, a energia aqui vai estar maior, então durante esse processo pode gerar também aqui o que a gente chama de um espalhamento de fóton, um espalhamento de uma energia residual, tá? Então, se tiver energia suficiente, eu consigo fazer com que esse elétron seja ejetado, Ou seja, ele precisa vencer essa carga nuclear efetiva, O que mantém o meu elétron preso ao meu núcleo é essa carga nuclear efetiva, essa energia necessária então para poder
ejetar esse meu elétron, e que nós vamos chamar aqui agora de energia de ionização, tem que ser então proporcional a essa carga nuclear efetiva. De forma que quanto maior for a carga nuclear efetiva, maior deve ser essa minha energia de ionização. E a recíproca é verdadeira, né? É a energia de ionização, né? Então é proporcional à carga nuclear efetiva. Logo, quanto menor a carga nuclear efetiva, menor vai ser a energia de ionização, né? A energia necessária para remover esse elétron, né? Do meu átomo. Deixa eu só dar uma apagada aqui na minha lousa, na minha tela. Pronto, tela apagada, né? Rabiscados apagados, tela limpa. E aí, se a gente lembrar também da nossa discussão, né, lá da última aula, nós vamos lembrar que a carga nuclear efetiva dentro de um mesmo grupo, ela aumenta da esquerda para a direita, né? De forma então que o hélio, né, que está aqui do outro lado, né, vou colocar um pouco mais alto aqui, né, o hélio que está aqui do outro lado, né, tem uma carga nuclear efetiva maior do que o hidrogênio. O flúor, né, tem uma carga nuclear efetiva maior do que o oxigênio, que é maior do que o nitrogênio, e assim por diante. Então, se a carga nuclear efetiva aumenta da esquerda para a direita, é de se pensar que a energia de ionização também vai aumentar da esquerda para a direita. Ao longo do grupo, tá, dentro do mesmo grupo, apesar da carga nuclear efetiva às vezes aumentar um pouco, né, que conforme a gente desce, né, do mesmo grupo, há um ligeiro aumento da carga nuclear efetiva. No entanto, aqui é necessário levar em consideração, quando a gente analisa, né, dentro do mesmo grupo, né, em períodos diferentes, o aumento do meu átomo, né? Então, um dos parâmetros que a gente vai analisar ao analisar a energia de ionização é a carga nuclear efetiva, mas eu preciso também analisar a distância que esse meu elétron está do meu núcleo, né? Então, é claro que quando eu tenho um átomo que tem um elétron, né, que está aqui na primeira camada, tá? Vou pegar aqui uma camada apenas, e um outro átomo que eu tenho um elétron que está lá, o seu elétron mais externo, né, está aqui na segunda camada, esse elétron aqui que está mais próximo, ele está mais preso ao meu núcleo, ele sente mais atração pelo meu núcleo, logo é mais difícil remover esse elétron aqui. Já um elétron que esteja mais afastado, né, vou pegar aqui, tá, imagina que aqui é o meu N igual a 1, aqui um N igual a 1 e um elétron aqui que está no N igual a 2. Ele está mais distante, logo ele sente menos a energia de atração por esse meu núcleo, logo deve ser mais fácil de remover esse meu elétron, né? Então, além de considerar, claro, a carga nuclear efetiva, eu preciso considerar também o tamanho do meu átomo, né? E eu vou chamar aqui de raio atômico. E nós vimos que, sendo que, né, no caso aqui, a energia de ionização, tá? Ela vai ser inversamente proporcional a esse raio atômico, de forma que, conforme eu aumento o meu raio, eu diminuo a minha energia de ionização. E conforme eu diminuo o meu raio atômico, eu aumento a energia de ionização. E se a gente lembrar lá da última aula também, nós vamos lembrar que conforme eu desço dentro do mesmo grupo, eu estou aumentando o número de camadas eletrônicas desses meus elementos químicos, logo eu estou aumentando seus raios atômicos. E se eu aumento meu raio de acordo com conforme eu desço, eu vou diminuir, né, a minha energia de ionização conforme eu desço aqui também. De forma que os elementos químicos que estão mais em cima da tabela periódica vão ter a tendência então de ter maior energia de ionização. Tá? Para a gente poder analisar essa variação da energia de ionização de forma experimental, né, dentro do mesmo grupo, a gente pode analisar esse gráfico aqui, tá? Tem um gráfico aqui embaixo, né, nessa figura. Aqui embaixo é como se eu tivesse o hidrogênio, tá? Aqui embaixo aqui dessa linha, no começo do meu gráfico. Repare que há um alto aumento, né, uma variação bem grande do hidrogênio para o hélio, em termos de energia de ionização. Aqui ela em termos de kilojoules por mol, tá? De átomos. Quando eu passo do hélio para o lítio, há uma queda, né, porque eu estou indo do primeiro período para o segundo período da tabela periódica. Então é claro que esse lítio, né, aqui no começo agora, ele vai ter uma ionização menor do que os elementos que estão no primeiro período da tabela periódica, né? Então repara que ele fica bem abaixo do meu hidrogênio, né? O hidrogênio está aqui em cima, o lítio já está lá embaixo, né? A ionização dele é bem menor do que o do hidrogênio. Do lítio eu passo para o berílio, berílio para o boro, tá tem aqui uma pequena exceção da nossa regra, tá? Não vamos discutir ela daqui a pouco. Do meu boro, eu passo aqui pelo carbono, depois o nitrogênio, oxigênio, também tem outra exceção aqui, né? Então tem uma exceção aqui, tá? Do berílio. Então tem uma exceção quando eu passo do berílio para o boro e uma exceção de quando eu passo do nitrogênio para o oxigênio, tá? E aí eu tenho o oxigênio, eu tenho o flúor aqui no meio do caminho, neônio volta a cair, né? Repare que o sódio
está um pouco abaixo do lítio, tá? A diminuição não é tão significativa, né, quando era do lítio do hidrogênio para o lítio, mas ele está abaixo, né? Se a gente for ver aqui, o sódio está ligeiramente abaixo do lítio, né? O potássio ligeiramente abaixo do sódio, tá? O galho, que é uma exceção também, mas o rubídio também está abaixo do potássio, né? Então a gente vê que conforme a gente desce também, né, ao longo do grupo, a gente tem uma tendência também de diminuir essa energização, tá? Por quê? Porque eu estou aumentando o raio, né? Estou pegando átomos maiores, logo para poder remover aquele elétron, né? Vai ser necessário menos energia, tá? Lembrando que essa energização, então, ela é sempre proporcional ao quanto esse elétron está preso ao meu núcleo, né? Diversamente proporcional ao quanto está preso, né? Se ele está muito preso ao meu núcleo, é mais difícil de remover. Se ele está pouco preso, né? Não está tão preso ao meu núcleo, está fracamente preso ao meu núcleo, é mais fácil de remover, tá? Antes de discutir, tá, essa questão dessas exceções, né, que eu chamei a atenção aqui, vamos lembrar então, só para a gente poder definir, né, então, o que é essa energionização, tá? A energionização, então, ela pode ser definida como a energia necessária para remover um elétron de um determinado átomo ou íon no estado gasoso no seu estado fundamental, tá? Por que átomo ou íon? Porque um íon também pode perder elétron, né? Um elétron não é perdido apenas por um átomo neutro, íons também perdem. Né? Desde que minha espécie tenha mais elétrons para perder, ele pode perder esses elétrons, né? Desde que eu forneça energia suficiente para isso. Aqui, de uma forma geral, né, como é esquematizado então, uma equação de ionização, então repare que eu tenho aqui um determinado átomo, né, no estado gasoso, mas ele recebe uma energia, então, se essa energia for o suficiente, ele ejeta o seu elétron, né, ficando na sua forma catiônica, tá? Aqui nessa representação ficou faltando a carga positiva, né, da espécie, ficando nessa forma catiônica, formando um íon positivo. Por isso que, inclusive, é chamado de energia de ionização, tá? Esse processo de passar, né, uma espécie para um estado catiônico é chamado de ionização, né? Estou ionizando uma espécie, né? Aqui tem um exemplo do magnésio, inclusive ele sofre dois processos de ionização, né? Então o magnésio recebe uma primeira energia de ionização, forma um íon de magnésio, mais um, liberando apenas um elétron. No caso dele, ele pode receber também uma segunda energia de ionização, né? No caso o íon de magnésio 1, né? Pode receber uma segunda energia de ionização, formando um íon de magnésio 2+, e liberando assim um segundo elétron. Né? Então repare que eu posso fornecendo, né, mais de uma energização. Inclusive, nessa outra tabelinha aqui, deixa eu só apagar isso aqui também, né, para ficar mais claro. Então, nessa tabela, tá, verifique aqui, a gente pode observar na tabela aqui, né, essa tabela ela tem aqui algumas energização, né, que para a gente poder analisar. Então, repare que aqui, no caso do sódio, né, o elemento químico do sódio, eu tenho a primeira energização dele na casa de 496 kJ por mol. E quando eu passo para a segunda energização dele, pula para 4.560. Né? Vamos lembrar que o sódio, tá? O sódio ele tem uma configuração eletrônica que termina em 2S1, né? E aí quando ele, vou colocar aqui 1S2, desculpa aqui, tá? Peraí, deixa eu escrever assim de novo, 2S1 não, 3S1. Vou continuar aqui. Então ele tem uma configuração de 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Então ele perde esse primeiro elétron aqui, né, a energia necessária para perder esse primeiro elétron de 496 kJ, e para ele perder um desses aqui, um desses elétrons, tá, um segundo elétron que está aqui no seu orbital 2P, ele vai ser necessário uma energia de 4.560. Esse aumento energético ele já é compreensível, por quê? Porque agora, a partir do momento que eu formo, né, um íon, a remoção do segundo elétron agora não é mais de um átomo no estado neutro, eu estou removendo esse segundo elétron de um íon positivo, tá? Então, o simples fato da minha espécie agora inteira ter uma carga positiva já dificulta a saída dessa carga negativa. Além disso, eu tenho o fator da carga nuclear efetiva, né? Porque aqui eu perdi esse elétron, né? Então, é claro que um elétron interno tem uma carga nuclear efetiva maior, né, do que esse elétron. Um elétron 2P tem uma carga nuclear efetiva maior do que um elétron 3S. Né? Então, é claro que já é de se supor que seja necessária uma energia maior. Tá? Além de estar removendo de uma espécie agora que tem uma carga positiva, eu também tenho um elétron que tem uma carga nuclear efetiva maior do que aquele outro. Tá? No caso do magnésio, tá? O magnésio já tem uma configuração do tipo 1S2, 2S2. Espera aí.
Então, voltando aqui, no caso aqui, né, então no magnésio, né, já tem uma configuração S2, 2S2, 2P6, 3S2, então ele perde um desses, para ele perder um desses elétrons, né, é necessário uma energia de 738 kJ. Para ele perder o segundo elétron, né, ficar então nesse estado que está aqui embaixo, inclusive, né, da nossa equação, é necessário 1450 kJ de energia. E aí repara o que acontece novamente aqui, né? Quando passa aqui, agora para perder o terceiro elétron dele, já é uma energia muito maior, né? 7.730 kJ. Novamente, por quê? Porque eu estou pegando aqui de uma camada mais interna, né? Então, além de remover de uma espécie já com duas cargas positivas, a carga nuclear efetiva aqui é maior. Esse segundo elétron que ele perde, né? Também a energia de ionização é maior, porque apesar de ser de uma mesma camada eletrônica, ele perdeu um dos elétrons, então a carga nuclear efetiva dele é maior do que a do primeiro elétron que ele perdeu. E como ele perdeu um elétron também, né, reduziu aí o efeito de blindagem, então logo a carga nuclear efetiva é maior. Então a energia para se perder esse segundo elétron já é um pouco maior, a do terceiro elétron é bem maior. No caso do alumínio, né, repare que há um ligeiro aumento aqui, né, o alumínio ele termina em 3S2, 3P1. Então ele também tem 3 elétrons, né? Agora aqui na camada de valência. No caso aqui, desculpa, peraí, agora que errei aqui o período deles. Então, no caso, né, o alumínio, né, também tem 3 elétrons de valência, tá? Então, para ele perder um elétron, né, ele precisa de 578 kJ, perdeu o segundo 1820, perdeu o terceiro 2750, esses três estão numa mesma camada, então é claro que esse aumento da energização é devido tanto ao fato de ter uma carga μ, como também ao aumento da carga nuclear efetiva. E aí quando é para ele perder um elétron da camada interna, né, da camada 2P6, ele precisa de a quantidade de energia aumenta significativamente, tá? Isso vai acontecer, né, de forma similar aos demais elementos químicos. É importante, repare também que é interessante, né, que dá para a gente poder, a partir dessa variação da energização, perceber quantos elétrons de valência que cada elemento tem. Né? Como a gente estava analisando, repare que o sódio, né, da primeira para a segunda, há um aumento de quase 10 vezes maior, né, a energia. O magnésio, da primeira para a segunda, há um pequeno aumento, né, que quase que dobra, né, a energização. Mas quando passa da segunda para a terceira, aumenta quase que 6 vezes, né, a energização. O alumínio, da primeira para a segunda, aumenta aí quase que 3 vezes, da segunda para a terceira, quase 1,5 vezes, né, 1,5 mais ou menos o aumento. Depois da terceira para a quarta, aumenta aí novamente quase 9 vezes, né, aumenta de 8, 9 vezes da energização, tá? Então sempre que tem esse aumento aqui muito brusco, né, de energização, como é observado nesses casos, tá? Como é observado aqui no silício, né? Repara que o silício da quarta para a quinta, né, tem um aumento significativo. No fósforo do quinto para o sexto, né, também significa que eu estou passando a remover, né? Então esses que vêm num crescimento mais ou menos proporcionais, eu estou removendo, esses elétrons estão saindo de uma mesma camada, e quando há um salto desse é porque eu estou removendo o elétron de uma camada interna, né? Não é mais a camada de valência. Então aqui, por exemplo, no silício, a gente já percebe realmente que o silício ele deve ser um cara que deve estar no grupo 4 da tabela periódica, né? Deve ser um elemento que tem 4 elétrons de valência, porque repare que os 4 primeiros elétrons deles têm um aumento de energização proporcionais, mas quando eu vou remover o quinto elétron é um aumento muito maior. No fósforo dá para a gente analisar a mesma coisa. Repare que os 5 primeiros elétrons vêm no aumento proporcionais, quando passa para o sexto elétron o aumento é muito maior. Então, ou seja, provavelmente ele tem 5 elétrons de valência, né, na sua configuração eletrônica. Tá? Só passar para o próximo. Então, alguns casos, tá, especiais, como a gente estava falando lá, né, do caso do berílio, né? Quando a gente tem... gente, peraí, só um minuto. Isso. Então a gente falou lá do caso do berílio, né? O berílio e o boro. Quando a gente analisa a configuração eletrônica desses dois elementos químicos, tá? O berílio ele tem número atômico igual a 4, né? Então ele é 1s2, 2s2. Quando eu analiso o boro, número atômico 5, é 1s2, 2s2,
2p1. Repare que, apesar de a gente pensar que deveria ter um aumento, né, da energia ionização aqui também, porque a carga nuclear efetiva sentida por esse elétron aqui deve ser maior, né, por causa do aumento da carga nuclear, né, aumentei um próton, então, enfim. No entanto, né, não é o que acontece. Na verdade, o bóron ele tem uma energia ionização menor do que o berílio, porque esse elétron que está aqui, né, no seu orbital P, ele está aqui, ó, sozinho nesse orbital P, no estado que a gente chama de semi-preenchido. Semi-preenchido não, de não totalmente preenchido, né? Sozinho no orbital P, enquanto que esses dois elétrons do meu berílio estão no orbital S de forma emparelhada. E aí se observa experimentalmente que sempre que a gente tiver orbitais totalmente preenchidos, né, seja um orbital do tipo S ou orbitais do tipo P, mas que eles estiverem totalmente preenchidos, né, com elétrons emparelhados em todos esses orbitais, e quando eu tenho estados que a gente chama de semi-preenchidos, que é quando eu tenho um elétron em cada orbital, esses estados, essas configurações são mais estáveis, são mais favoráveis termodinamicamente do que todos os outros, né? Por uma questão até mesmo de repulsão, né, eletrônica, tá? Então, nesse caso aqui do berílio do boro, o berílio ele tem um estado aqui totalmente preenchido dos seus elétrons, de forma que não é tão fácil se remover um desses elétrons apenas, né? É necessário uma quantidade de energia considerável para remover um desses elétrons. Diferente do boro, que tem apenas um elétron desemparelhado no orbital P, sendo então a sua remoção mais fácil, termodinamicamente falando, né, do que um elétron do berílio. Algo similar vai acontecer entre o oxigênio e o nitrogênio. Quando eu tenho o nitrogênio, número atômico 7, eu tenho que a configuração dele é 1s2, 2s2, 2p3. Ou seja, 2p3 significa que ele tem aqui um elétron em cada um dos seus orbitais p. Enquanto que o oxigênio, número atômico 8, 1s2, 2s2, 2p4, ele vai ter nos seus orbitais p apenas uma par de elétron, né, emparelhado, e outros dois elétrons desemparelhados, de forma que ele não tem a mesma simetria que o nitrogênio, de forma então que, termodinamicamente falando, é mais favorável remover esse elétron do oxigênio, que está aqui sofrendo uma repulsão desse outro elétron, tá? E no estado diferente dos demais, né? Ou seja, eu não tenho aqui uma simetria igual a observada pelo nitrogênio, né? Então é mais fácil remover esse elétron do que remover um desses elétrons do nitrogênio, né? Por isso que também há uma pequena inversão aqui. Ao invés da energização do oxigênio ser maior do que o nitrogênio, na verdade é o contrário, né? A energização do oxigênio vai ser um pouco menor do que a do nitrogênio, como a gente observou lá naquele gráfico. E aqui, né, a questão de configurações eletrônicas, sempre que um elemento então perde seus elétrons, ele vai perder sempre da sua camada mais externa, né? A princípio o elétron mais energético, mas também a gente tem que analisar sempre o elétron da camada mais externa. Porque se a gente for pelo princípio do mais energético, a gente pode errar quando a gente analisa os elementos de transição, como vamos observar aqui agora. O sódio, então, né, ele tem a configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, e aí ele então perdeu, né, o elétron que estava aqui, né, na 3s1. Né? Então, quando ele fica no estado do íon de sódio, né, o íon Na+, ele perde esse elétron, né? E aí então ele tem seu orbital S vazio, e aí a configuração dele eletrônica, né, fica desse estado que está aqui, né, apenas uma configuração eletrônica, né, igualzinho ao gás nobre, né, neônio, tá? O neônio tem exatamente essa configuração eletrônica aqui. Já o ferro, né, o ferro ele tem configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. No entanto, ao perder os dois elétrons, repare, ele não vai perder os elétrons dos orbitais D, né? Ele vai perder, na verdade, os elétrons dos orbitais 4s. Por quê? Porque esses são os elétrons da camada mais externa. De forma, então, que a configuração eletrônica dele vai ficar, né, 1s2, 2... aqui, na verdade, eu tenho... vou dar uma
resumida, tá? Essa aqui, né, é a configuração eletrônica do nosso gás argônio. Então eu posso reescrever isso aqui, ao invés de colocar a configuração de todo mundo, eu posso, né, colocar numa forma condensada, chamar então que a configuração do íon de ferro é a configuração do gás argônio 3d6, tá? E então, ou seja, eu não perco um elétron, né, do orbital D. Ah, Pedro, mas os orbitais D ele é mais energético, né? Por isso que eu escrevo ele dessa forma, né? Eu preencho dessa forma aqui, 4s depois 3d, porque o 3d é mais energético. Então não era para perder um elétron 3d, né? Sim, quando a gente analisa em termos de energia, né, dos orbitais, é essa ordem que está aqui embaixo, né, segundo o diagrama de Aufbau. No entanto, uma outra forma que nós temos também da gente entender o porquê que ele vai perder um elétron 4s e não um elétron 3d é a gente calcular a carga nuclear efetiva, né? Vocês podem fazer aí, tá? Fica até como um exercício, né, para de casa. Calculem a carga nuclear efetiva desse elétron 4s e de um desses elétrons 3d, né? E analisem essas diferenças de carga nuclear efetiva. Calculem para vocês perceberem, mas já dando um spoiler, né? Vocês vão perceber que a carga nuclear efetiva, né, sobre esses elétrons 3d é maior, de forma que eles vão estar mais presos, ligados, né? Vão estar mais firmemente ligados ao meu núcleo, quando comparado com meus elétrons 4s, né? E por isso, então, que na hora de perder os elétrons, eu vou perder o do 4s, porque tem uma carga nuclear efetiva menor, por isso é mais fácil de ser removido. De uma forma geral, então, só para poder fechar, né? Nós temos que dentro da tabela periódica a energia ionização, então ela vai sempre aumentar, salvo algumas exceções, como a gente viu ali do berílio, né, do boro e do nitrogênio com oxigênio, mas ela vai sempre crescer, né, da esquerda para a direita, né, em direção ao nosso flúor, e de baixo para cima, né, também em direção ao flúor, né. Por quê? Porque aqui em cima tem elementos menores, né, primeiro, né, em direção ao flúor, no grupo, da esquerda para a direita, porque eu tenho um aumento da carga nuclear efetiva, logo a energia de ionização vai aumentar nesse sentido também, porque vai ser mais difícil de remover meus elétrons. E também aumenta de baixo para cima, porque de baixo para cima eu diminuo o tamanho do meu átomo, logo também é mais difícil remover o meu elétron. Lembrando também que a primeira energia de ionização vai ser sempre menor do que a segunda, que vai ser sempre menor do que a terceira, e assim por diante, beleza? Pessoal, por hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a energização, mas qualquer dúvida a gente pode voltar, né, tirar lá na nosso atendimento virtual, beleza? Até o próximo vídeo.